Olá, meu nome é Rayane e eu vim aqui hoje para apresentar para vocês uma pesquisa que foi realizada por mim e pela professora doutora Sheila Borges durante os anos 2018 e 2019. A pesquisa, que é intitulada O Rádio em Caruaru, Memória e Gêneros Radiofônicos, ela faz parte do inventário do rádio em Pernambuco. Para essa pesquisa, nós utilizamos o objetivo número 4, Educação e Qualidade, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento e Sustentabilidade. A pesquisa é um mapeamento inédito e ela registra as memórias e as programações das rádios que operam aqui na cidade de Caruaru, que é uma cidade polo na região agreste. A pesquisa ela faz parte de uma investigação mais ampla que aconteceu em todo Pernambuco, que foi feita pelo Inventário do Rádio em Pernambuco, que trata da memória, atualidade e perspectiva. Esta é a apresentação do relatório final dessa pesquisa, que foi realizada entre os anos 2018 e 2019. O objetivo da pesquisa era identificar os novos gêneros e os tradicionais gêneros que eram utilizados por essas rádios. E ela é importante porque ela sinaliza que a maioria das rádios de Caruaru utilizavam gêneros como o entretenimento e o jornalismo, mas também se percebeu a utilização de novos gêneros, como a participação dos ouvintes pelo WhatsApp e a utilização do podcast para essa integração com a internet. O inventário ele contempla 3 eixos, que é a memória, a atualidade e a perspectiva do veículo, o que corre por meio da abordagem de 5 aspectos, que são esses que estão sendo descritos aí na tela. O objetivo geral dessa nossa pesquisa era produzir o perfil dessas rádios comerciais, educativas e comunitárias aqui de Caruaru, focando na memória e nos gêneros dessas rádios. E assim poder contribuir para o inventário, ajudando nesse mapeamento das emissoras que operam em Pernambuco, tanto na frequência AM quanto na frequência FM. Os objetivos específicos são resgatar a história dessas rádios caruaruenses, por meio de entrevistas e consultas a fontes primárias e secundárias, documentos, fotos, gravações, além de acompanhar essas programações, ouvir o conteúdo disponibilizado para os ouvintes, elaborar uma grade dessa programação executada nesses 2 anos, de 2018 e 2019, a partir das informações coletadas, identificar os gêneros e subgêneros mais utilizados nos programas que são veiculados, além de descobrir se existe a inclusão de novos gêneros, e realizar esse mapeamento nas rádios da região. Para o aporte teórico da nossa pesquisa, nós utilizamos Barbosa Filho. Barbosa Filho divide em 5 grandes gêneros, que são eles: o jornalístico, o educativo-cultural, o de entretenimento, o publicitário, o propagandístico, o de serviço e o especial. Cada um desses gêneros são divididos em subgrupos, subgêneros. O gênero jornalístico, que é o mais utilizado nas rádios caruaruenses, ele é subdividido em nota, notícia, flash, boletim, reportagens, entrevistas, comentário, editorial, crônica, rádio-jornal, o jornal falado, o documentário, debate, programa policial, esportivo, divulgação tecnocientífica. Mas, com o surgimento da internet, com essa difusão da internet, a gente percebeu também que as rádios estavam começando a buscar novas formas de entrar em contato com esse público. E aí é onde entra Prata. A autora, ela nos fala muito sobre o surgimento da web rádio, de como a rádio começou a fazer conteúdo para a internet, de quando a rádio passa a voltar para esse público. E aí entram ferramentas como podcast, WhatsApp, e o podcast ele é definido por Vancini lá em 2007 como um processo midiático baseado em emissões sonoras, utilizando a internet como suporte e meio de produção e distribuição. Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados métodos quantitativos e qualitativos. Decidimos aplicar o survey dentro de uma amostra intencional, pois a nossa intenção era convidar os atores, os radialistas, os profissionais que trabalham nas rádios mapeadas na região, para que pudessem falar sobre a história dessas rádios. E aí nós entrevistamos pessoas que trabalham nos 9 veículos de Caruaru, que são eles a Caruaru FM, a Rádio Cultura, a Rádio Globo FM, que durante a pesquisa passou a se chamar Rádio CBN, a Rádio Jornal, a Rádio Jovem Pan, a Rádio Liberdade, a Rádio Metropolitana FM,
a Nova FM e a Rede Brasil FM. Desse grupo, apenas uma tem o registro como rádio comunitária, que é a Associação do Movimento Comunitário de Caruaru, a conhecida Caruaru FM. Depois da coleta dessas informações iniciais, nós procuramos descrever na etapa quantitativa as características gerais dos indivíduos que atuam nessas rádios, como sexo, como idade, gênero, escolaridade, renda, profissão, moradia, para entender como eram essas pessoas que trabalham nessas rádios. Na parte qualitativa, analisamos as grades da programação das emissoras de forma detalhada para elaborar um perfil de cada uma delas, destacando a memória e a grade de programação. Aí, nesse sentido, nós identificamos os gêneros mais utilizados por cada rádio. E esses são gêneros que prevalecem principalmente nas 9 rádios cararuenses. Existem outros gêneros, porém esses são os que mais se destacam nessas 9 rádios. Porém, durante a pesquisa, percebemos que todas as 9 rádios utilizavam uma ferramenta em comum. E essa ferramenta em comum foi o uso do WhatsApp. Porque essa ferramenta, esse aplicativo, se tornou a forma de conexão com o ouvinte. Foi a partir do WhatsApp, das ferramentas do WhatsApp, que radialistas começaram a falar mais com os ouvintes e não só trocar, mas também receber. Porque os ouvintes começaram a entrar não apenas na parte de entretenimento, mas também na parte de jornalismo, como troca de informação, como troca de fonte, como troca de personagens, como troca de informação. Mas não só na parte de entretenimento. Os ouvintes começaram a participar também na parte de jornalismo, dando suas opiniões, passando informações, indo atrás, dizendo o que estava acontecendo nas ruas, falando o que estava acontecendo no seu bairro, contando sua experiência do dia a dia. E isso foi de grande enriquecimento, tanto para a área de entretenimento, quanto para a área de jornalismo das rádios. E em meio à convergência midiática, como é trazida por Prata, lá em 2012, nós também tivemos a entrada dessas rádios na web. Para a entrada dessas rádios na web, algumas delas começaram a produzir seus próprios conteúdos para a internet. E um desses conteúdos que começaram a ser produzidos para a internet foi o podcast. Apenas 2 das rádios caruaruenses utilizam eles, que são a CBN e a Rádio Jornal, têm de rede podcasts que vão sendo colocados no dia a dia dos seus sites e vão trazendo os ouvintes mais para próximo. Essa pesquisa foi importante por apontar 2 novos gêneros que fomos percebendo de acordo com as entrevistas, tanto o WhatsApp quanto o podcast. E além dessa importância de mostrar esses 2 novos gêneros, ela foi importante para mapear essas rádios, para que a gente possa saber quantas rádios existem na cidade, como elas se comportam, quais são os comportamentos dessas rádios, quais são os públicos, se esse público tem acesso à internet, como é que é produzida esse conteúdo dessas rádios. Tudo isso foi descoberto por conta e durante o processo dessa pesquisa. Essas são as referências que foram usadas durante a pesquisa para dar embasamento teórico ao nosso trabalho. Eu agradeço, tanto em meu nome quanto em nome da professora e orientadora desse trabalho, pela confiança e pelo apoio em nos ajudar durante a realização dessa pesquisa.